Olá! Neste vídeo nós vamos tratar de um elemento bastante importante para a construção do gráfico de uma função, que são as assíntotas. As assíntotas, na verdade, são retas do plano que têm um comportamento de se aproximarem cada vez mais do gráfico de uma determinada função, quando você vai se afastando cada vez mais da origem do plano cartesiano. Um exemplo que vocês certamente conhecem de assíntotas é o da função exponencial. Vocês percebem que, dependendo do valor da base da função exponencial, ela vai se aproximando, o gráfico da função exponencial vai se aproximando cada vez mais do eixo dos x. Então, neste caso, o eixo dos x ele vai ser um exemplo de assíntota do gráfico da função exponencial. Bom, neste vídeo nós vamos ver como calcular essas assíntotas em geral, tá? E vamos também classificar os tipos de assíntota, como horizontal, vertical e oblíqua. Vamos começar considerando essa função f dada por 2x mais 1 sobre x menos 3. Eu plotei o gráfico dessa função aqui e o gráfico dessa função consiste nesses dois pedaços que estão desenhados aqui. O que acontece quando fazemos o limite dessa função quando x tende a mais infinito? O limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é exatamente igual a 2. Por quê? Ora, nós pegamos essa fração, dividimos em cima e embaixo por x, e aí isso não altera a fração. Nessas duas primeiras parcelas aqui, quando você divide por x, dá 2 e na de baixo dá 1. Já as outras parcelas vão ficar 1 sobre x e menos 3 sobre x. Quando x tender a mais infinito, 1 sobre x e menos 3 sobre x vão tender para zero. E aí o limite vai dar 2 sobre 1, que é 2. Então a gente já fez outros cálculos semelhantes a esse, tá? Vocês podem rever alguns vídeos da parte de limites, onde a gente calcula limites exatamente de funções assim, de funções racionais, que são quocientes de polinômios. O que esse limite significa geometricamente? Significa que quando x aumenta cada vez mais, ou seja, quando você vai andando com o valor do x cada vez mais para a direita aqui na reta, o valor da função vai se aproximando cada vez mais de 2. Então, o gráfico, você está vendo aqui que os valores da função eles estão diminuindo quando o x aumenta, porém, eles vão diminuindo, se aproximando cada vez mais do valor 2, no y. Então, esse é o comportamento. Eu posso considerar aqui uma reta horizontal passando pelo 2, aqui no eixo y, que é exatamente esta reta pontilhada aqui. A equação dessa reta é exatamente y igual a 2, visto que é uma reta horizontal, onde todos os pontos que têm altura, ou seja, y, valendo 2 unidades, estão.
E o que a gente percebe é que quando o x vai aumentando, a distância dos pontos do gráfico da função f para os pontos da reta vão diminuindo cada vez mais, tendendo a zero. Então, quando x tende a mais infinito, o que vocês percebem é que a distância dos pontos do gráfico aos pontos dessa reta tende a zero. Nós dizemos que o y igual a 2 vai ser uma assíntota desta curva, né? Ou seja, do gráfico da função f. Reparem que quando a gente faz o x tender a menos infinito, nesse caso, o comportamento é bem parecido, né? O comportamento vai ser do gráfico também ficar cada vez mais próximo desta assíntota. O exemplo de assíntota que nós acabamos de ver era de uma reta horizontal, para a qual o gráfico ia se aproximando cada vez mais quando o x tendia a infinito. Nós podemos ter assíntotas em outras posições, como, por exemplo, assíntotas verticais. Se nós pegarmos esta função f e calcularmos o limite dela quando x tende a 3 pela direita, esse limite vai ser exatamente igual a mais infinito. Por quê? Porque quando x tende a 3, o numerador aqui vai tender a 2 vezes 3 mais 1, ou seja, o numerador vai se aproximar cada vez mais de 7, que é um número diferente de zero e positivo. Já o denominador, ele vai tender a zero, mas como o x tende a 3 por valores maiores do que 3 aqui, você vai estar pegando um número maior que 3 e subtraindo de 3. Logo, este denominador vai ser positivo sempre. Então, o denominador vai tender a zero por valores positivos. Como o numerador está muito próximo de 7 e o denominador vai ser positivo, o quociente vai ser positivo, né? E como o numerador tende a 7 e o denominador a zero, o resultado do limite vai ser mais infinito. O que vai acontecer geometricamente aqui? Isso significa que quando x se aproximar do 3 por valores maiores que 3, o valor dessa função f vai aumentar cada vez mais. E, de fato, quando x tende a 3 aqui, você percebe que o gráfico ele está subindo cada vez mais, demonstrando assim um comportamento crescente dos valores da função. Vamos agora desenhar aqui esta reta vertical que passa pelo ponto 3, que é exatamente a reta x igual a 3. Nesta reta, você tem todos os pontos em que a abscissa, ou seja, o valor do x, é exatamente igual a 3. Quando a gente vai subindo, né, fazendo aqui no caso o y tender a infinito, a gente percebe que a distância do gráfico para a reta também vai tender a zero. Então, esta reta x igual a 3, ela também será uma assíntota do gráfico da função. Só que será uma assíntota vertical. Reparem que quando x tende a 3 pela esquerda,
o comportamento do gráfico também é o de se aproximar cada vez mais da assíntota, só que desta vez o gráfico vai descendo ininterruptamente. Isso significa que quando você calcula o limite da função, quando x tende a 3, mas agora pela esquerda, o valor do limite vai ser infinito, mas vai ser um infinito com sinal de menos, ou seja, menos infinito. Vamos ver mais um exemplo de função racional, mas que agora a assíntota que ela vai ter não vai ser nem horizontal e nem vertical. Vai ser uma assíntota que a gente chama de oblíqua ou inclinada. Notem que este gráfico aqui ele é composto também por dois pedaços. Esse aqui que está com concavidade para baixo e esse outro que está com concavidade para cima. E ele possui esta assíntota aqui. Tá? A equação dessa reta aqui é y igual a x mais 2. E vocês podem ver que o comportamento do gráfico, quando o x vai aumentando cada vez mais, né? X vai aumentando, né? O y vai aumentando também, ou seja, quando o x vai para mais infinito, o y também vai para mais infinito, né? E o gráfico ele vai ficando cada vez mais próximo desta reta. Este comportamento de aproximação, neste caso, ele também se observa quando fazemos o x tender a menos infinito. Então, quando a gente vai andando para a esquerda, a gente vê que o gráfico vai descendo cada vez mais. Ou seja, quando fazemos o x tender a menos infinito, o valor da função também vai para menos infinito. E aí, o gráfico também vai se aproximando cada vez mais desta assíntota. Notem que esta função ela também tem uma outra assíntota, que é uma assíntota vertical, né? Então, a equação dessa reta vertical aqui também é x igual a 2, né? E a gente percebe que quando x tende a 2 pela direita, o gráfico vai se aproximando cada vez mais da reta, né? Subindo, né? E quando a gente faz o x tender a 2 pela esquerda, o gráfico se aproxima também cada vez mais da reta, só que agora ele vai se aproximando numa trajetória de decrescimento. Então, isso aqui ilustra que esta função, quando x tende a 2 pela direita, o valor é mais infinito. E quando tende a 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. Então, vamos organizar todas essas ideias. Começando pelas assíntotas verticais. Uma reta vertical x igual a A vai ser a assíntota do gráfico da função f quando o limite de f de x, quando x tende a A pela direita ou pela esquerda, for infinito. Esses limites podem dar mais ou menos infinito. E basta que um deles apenas seja infinito. Então, aqui a gente colocou dois exemplos onde tanto pela direita quanto pela esquerda do ponto A, o limite é infinito, né? Pela direita aqui vai para mais infinito e pela esquerda para menos infinito. E a gente observa que existe esse comportamento de aproximação, né, do gráfico com a reta. Mas basta que um dos limites seja infinito para que a gente tenha uma assíntota vertical, como é ilustrado neste segundo exemplo.
Aqui, quando x tende a pela direita, a gente tem que o valor da função tende a infinito. Não é o que acontece quando o x tende a pela esquerda, né? Aqui a gente está percebendo que o valor da função está tendendo a zero. Mas não importa, basta que um desses limites seja infinito para que x igual a seja assíntota. Note que, neste caso de assíntota vertical, é o y que tende a infinito, né? Uma observação é que uma função ela pode não ter nenhuma assíntota vertical, como é o caso de uma função quadrática, como também pode ter infinitas assíntotas verticais, né? Como é o caso aqui da função tangente. Cada uma dessas retas em vermelho são exemplos de assíntotas verticais. No caso de assíntotas horizontais, uma reta horizontal y igual a b vai ser assíntota do gráfico da f se uma dessas situações aqui ocorrer. Ou o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a b, ou o limite quando x tende a menos infinito é igual a b. E aí aqui a gente colocou duas situações que ilustram exemplos de assíntotas verticais. Nesse primeiro exemplo, tanto quando x tende a menos infinito quando x tende a mais infinito, o comportamento do gráfico é de se aproximar da assíntota, da mesma assíntota y igual a b. Já nesse segundo exemplo, a gente tem que quando x tende a mais infinito, o gráfico se aproxima de uma assíntota horizontal. E quando x tende a menos infinito, ele se aproxima de outra assíntota horizontal. No máximo, um gráfico de uma função vai ter duas assíntotas horizontais, como aqui neste exemplo. Esse primeiro exemplo também reflete uma outra questão. O gráfico de uma função pode muito bem intersectar uma assíntota. Não há nenhum impedimento para que isso aconteça. Reparem que quando estamos com a assíntota horizontal, conforme o gráfico vai se aproximando da reta, apenas a variável x tende a infinito. A variável y vai tender a um número real b. No caso de assíntota oblíqua, a reta vai ser dada por y igual a x mais b, onde essa inclinação a é diferente de zero. Uma reta desta vai ser assíntota do gráfico de f se uma dessas duas coisas ocorrer. O limite de f de x sobre x quando x tende a mais infinito foi exatamente igual à inclinação da reta, e o valor do b for limite de f de x menos ax quando x tender a mais infinito. A segunda situação que pode ocorrer é exatamente a mesma da primeira, só trocando menos infinito por mais infinito. Assim como assíntotas horizontais, uma função pode ter no máximo duas assíntotas oblíquas, como a gente ilustra aqui nesta figura. Então, esta assíntota oblíqua que eu estou indicando aqui, a gente obtém quando a gente faz o x tender a infinito, né, a mais infinito, que aí o gráfico ele vai se aproximando cada vez mais dessa reta. E a segunda assíntota, né, é obtida quando a gente faz o x tender a menos infinito. E aí vocês observam que o gráfico vai se aproximando cada vez mais dela.
Diferentemente do caso de assíntota horizontal e vertical, quando a gente tem assíntota oblíqua, os pontos do gráfico vão se aproximando cada vez mais da assíntota quando tanto x como o y desses pontos tenderem a infinito ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo. Vamos encontrar as assíntotas desta função racional. Primeira coisa é ver qual é o domínio máximo dessa função. Bom, vai ser exatamente o conjunto dos reais tirando o número 5, visto que quando x é igual a 5, este denominador se anula. Os valores que são candidatos a nos fornecer assíntotas verticais são exatamente aqueles que estão fora do domínio. Neles é que há real possibilidade da função tender a infinito. De fato, quando você pega essa função e faz o x tender a 5 pela direita, vai ver que o limite vai ser mais infinito, porque o numerador tende a 7 e o denominador tende a 0 pela direita. Com este limite aqui, sendo infinito, você já pode concluir que o x igual a 5 vai ser uma assíntota vertical. Mas se você tivesse começado calculando o limite pela esquerda, também poderia concluir isto nesse caso, visto que este limite vai ser menos infinito, já que em cima vai para 7 e embaixo tende a 0 pela esquerda. Para calcular as assíntotas horizontais, o que a gente tem que fazer é pegar a função e fazer o x tender a infinito, mais ou menos infinito. Se o resultado for um número real, você tem uma assíntota horizontal. Como esse limite está indeterminado infinito sobre infinito, para tirar a indeterminação, dividimos em cima e embaixo por x e reescrevemos a expressão desse outro jeito. Note que, quando x tende a infinito, essas frações tendem para zero e, portanto, o limite vai ser igual a 1. Como o resultado foi um número real, a gente conclui que y igual a 1 vai ser uma assíntota horizontal. Se você repetir o mesmo cálculo agora para x tendendo a menos infinito, você vai ver que também vai obter o valor 1. O significado disso é que, tanto quando x vai para mais infinito, quando x tende a menos infinito, o gráfico da função vai se aproximar dessa mesma reta horizontal, y igual a 1. Repare que, neste caso, não precisamos nem fazer contas para saber se a função vai ter assíntota oblíqua. Por quê? Para que a função tenha assíntota oblíqua, o gráfico vai ter que se aproximar de uma reta inclinada e o x e o y vão ter que tender a infinito simultaneamente. Isso não acontece aqui. Quando o x tende a infinito, mais ou menos infinito, o y não tende a infinito. Como nós vimos, ele tende para 1. Então, não há assíntota oblíqua aqui. No próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo de função que tem assíntota oblíqua.